Quando a gente pensa em emagrecimento ou melhora da nossa saúde, vem logo na nossa cabeça quais são as substituições que a gente precisa fazer dentro da nossa alimentação para alcançar esses dois objetivos: perder peso ou melhorar a saúde. E comumente, um grupo de alimentos vem instantaneamente na cabeça da maioria das pessoas, que acreditam que ao substituir os alimentos que ela consome atualmente por este grupo de alimentos, ela vai se aproximar desse processo de emagrecimento e esse processo de melhora de saúde. Acontece que muitos desses alimentos, a grande maioria, ou não tem nenhuma vantagem quando comparados a alimentos tradicionais, ou muito pior, essas estratégias muitas vezes podem estar piorando ou distanciando você do objetivo que você quer. E não são uma ou duas pessoas que fazem isso, são inúmeras pessoas. E eu tenho certeza que dentro dessa lista de alimentos e estratégias que eu vou falar para você, com certeza você está cometendo um desses erros e pode estar se sabotando. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Igor Lago, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alimentos que as pessoas têm ali como alimentos saudáveis ou alimentos emagrecedores, mas que na verdade pode estar sendo um vilão. E eu mesmo já consumi muitos desses alimentos lá atrás, antes mesmo de sonhar em ser nutricionista, antes mesmo de sonhar em entrar para a faculdade de nutrição. E aí, como não tinha conhecimento, eu acabava indo para esses alimentos achando que estava fazendo uma ótima escolha. E é isso que eu quero que vocês tenham hoje: conhecimento para você não errar mais e poder fazer boas escolhas dentro da sua alimentação. Vamos começar com a que é mais conhecida de todas e que eu tenho certeza que em algum lanchinho você já consumiu ela ou alguém já te orientou a fazer alguma substituição por esse alimento, que é a barrinha de cereal. Quantas vezes alguém não virou para você e falou: menina, come uma barrinha de cereal que é muito mais leve, então nossa, não, hoje eu não vou comer isso não porque eu tô light, então eu vou comer aqui uma barrinha de cereal. Como se fosse uma grande substituição, uma coisa maravilhosa para a vida dela. Quando a gente vai analisar a composição nutricional da barrinha de cereal, ela é majoritariamente feita de algum cereal, aveia, trigo, farinha, flocos de arroz ou algum outro ali, que é uma fonte de carboidrato, não que isso seja um problema, mas ela vai ser unida ali com mais outra fonte de carboidrato. Então muitas vezes um xarope de glicose, ou açúcar invertido, ou algum outro tipo de açúcar para poder trazer liga para esses cereais e formar a barrinha. Então, de fato, ela é um alimento ali, um industrializado, que vai ser praticamente uma fonte exclusivamente de carboidrato, mas que não vai ter vitaminas, minerais, compostos bioativos, não vai ter outros nutrientes ali que teriam, por exemplo, em uma fruta ou algum outro alimento. Além da composição nutricional, quando a gente vai analisar a tabela nutricional, a quantidade de calorias que tem numa barrinha dessa, você pega uma barrinha de 20 gramas que tem aproximadamente 70 calorias e 15 gramas de carboidrato. Sabe o que você poderia comer com 70 calorias e 15 gramas de carboidrato? Uns 60 gramas de uma banana. Ah, Igor, 60 gramas de banana é pouco. Então que tal 150 gramas de mamão papaya? Vão ter muito mais nutrientes, muito mais vitaminas e minerais do que você teria numa barrinha de cereal e vai matar muito mais sua fome. Ah, Igor, 150 tá pouco. Que tal 200 gramas de morango? Ou 250 gramas de melão? Isso se a gente for pensar numa refeição somente composta por frutas. A gente consegue inclusive fazer um mix dessas frutas e fazer uma salada de frutas para que você possa consumir, que vai te trazer muito mais saciedade, muito mais nutrientes do que uma barrinha de cereal. O segundo alimento na nossa lista e que tem uma enxurrada na grande maioria dos supermercados são os alimentos fit. Eu não sei se você já reparou, mas existem alimentos light e alimentos diet. Essas são categorias regulamentadas, ou seja, existe uma legislação para que o alimento seja considerado light ou diet. Para o alimento ser considerado light, ele precisa ser reduzido em alguma caloria. Ele precisa ser reduzido em gorduras ou carboidratos, ele vai ser reduzido em calorias de uma maneira geral. E para o alimento ser considerado diet, ele precisa ser reduzido em açúcar. Então o carboidrato dele vai ser reduzido. Já o alimento fit, ele não tem nenhum tipo de legislação. Então o fit nada mais é do que um marketing. Não tem nada de fit em nenhum daqueles alimentos. Muito pelo contrário, muitas vezes a versão fit
é tão calórica quanto a versão tradicional, só que a fit é muito mais cara. Então você precisa prestar muita atenção na hora de fazer essas escolhas para que você leia os ingredientes, compare a tabela nutricional e que você possa fazer boas escolhas que realmente são condizentes com o que você realmente busca, ao invés de você simplesmente ser levado por esse marketing barato que vai estar ali no rótulo do alimento. Ó, deixa eu abrir um parêntese aqui nesse vídeo, porque já que é tão comum as pessoas terem muitas dúvidas de qual marca de alimento comprar, qual alimento escolher quando vai no supermercado, justamente por você ter, às vezes, essas pegadinhas de um alimento que parece saudável, mas não é. E por conta disso, eu criei um guia de alimentos industrializados. Então essa é uma das primeiras coisas que você recebe, eu vou deixar aqui ó, mostrando aqui do lado. Quando você entra na consultoria, esse guia você já recebe ele logo de cara, porque ele vai ser um norte, principalmente quando você vai fazer a compra de produtos industrializados. Então nele aqui, ó, por exemplo, você vai ter o sumário aqui com inúmeras categorias de alimentos. E aí você vai ter aqui, por exemplo, os tipos de pão integral. Qual pão realmente é integral? Quais são as marcas que realmente valem a pena você comprar? Além do pão tem iogurte e diversas outras categorias de alimento que você vai ter aqui na palma da sua mão para você não ficar perdido, para você não ficar perdida na hora que você for no supermercado. Se você quiser conhecer mais sobre a minha consultoria, vou deixar no primeiro link da descrição o link do WhatsApp para que você vá lá e possa conhecer mais e ter mais informações e vir fazer parte do time. Para seguir esse embalo do alimento fit, vem as receitas fit. Porque muitas vezes a combinação de ingredientes que tem na receita fit deixa aquele alimento tão calórico quanto a receita tradicional, ou até pior, deixa ele mais calórico do que a versão tradicional. Então você tem lá, por exemplo, uma versão de um bolo de banana que vai todos os ingredientes tradicionais, açúcar e tudo mais, que vai ser o melhor bolo de banana da sua vida, que você quer matar a sua vontade de comer bolo de banana. Mas aí você tem a brilhante ideia de seguir a versão fit da blogueira, que é reduzida em carboidrato, é o bolo de banana low carb. Aí você vai lá e faz essa receita, que ao invés de usar farinhas que vão ter carboidrato, vão usar farinhas que são ricas em gordura, farinha de amêndoa e outros tipos de farinha. E quando a gente vai comparar o valor nutricional do carboidrato com o valor nutricional da gordura, a gordura ela tem 9 calorias a cada grama e o carboidrato tem 4 calorias a cada grama. Então muitas vezes é a versão fit da receita, ela fica muito mais calórica por conta do teor de gordura ser muito mais elevado do que a versão tradicional. E não teria nenhum problema você ter comido a versão tradicional. Porque o que vai te atrapalhar não é o alimento isolado, é o contexto em que aquele alimento está inserido e muitas vezes também a quantidade que você vai consumir. E aí, claro, se você consumir muito do tradicional e muito do fit, no final, óbvio, vai dar no mesmo, você vai estar se sabotando. E no fit pode acabar sendo até muito pior, porque aí as calorias vão estar realmente muito mais elevadas do que na versão tradicional. Então muito cuidado na hora de você tentar encaixar essas receitas fits dentro da dieta, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa noção se a gente está ultrapassando a ingestão de gordura que a gente estava preconizando, se a gente está alcançando a ingestão proteica que a gente precisava naquela refeição. Então essas receitas fits é algo que eu particularmente não gosto de incluir na minha rotina. Quando eu estou com vontade de comer algo, eu prefiro encaixar aquilo ali de uma forma inteligente dentro do meu plano alimentar, do que recorrer a uma receita fit. E eu também não encorajo meus pacientes a ficarem fazendo receitas fits, porque acaba sendo o tipo de alimento muito difícil de encaixar dentro do plano alimentar, justamente por você não ter uma noção ali do quanto de gordura tem, do quanto de carboidrato tem, do quanto de proteína tem. Esse quarto alimento pode ser que você consuma ele hoje, ou se não consome, já consumiu, ou já viu alguém substituindo por ele para dizer que estava light. E ele é o peito de peru. Tenho certeza que muitas pessoas que você conhece ou até você mesmo escolheu em algum momento o peito de peru como uma opção mais saudável, uma opção mais light para poder fazer um pãozinho, poder fazer uma tapioca, ou quando você foi ali comer algum tipo de salgado, você pediu a opção de peito de peru porque você estava light, porque você estava de dieta, acreditando que essa era uma excelente escolha, uma excelente substituição para você
encaixar dentro da sua rotina, quando na verdade o peito de peru ou outros embutidos não são alimentos saudáveis, não são alimentos que vão favorecer para o seu emagrecimento, muito menos trazer mais saúde para sua vida. O peito de peru vai ser rico em sódio, que vai piorar a sua retenção de líquido, e ele também é rico em aditivos como nitrato, que está correlacionado com doenças como o câncer. E esse nitrato que está no peito de peru é completamente diferente do nitrato que encontramos naturalmente em alguns vegetais como a beterraba, que é um vasodilatador que pode melhorar muito a sua performance nos treinos. Mas Igor, então nunca mais eu vou poder comer peito de peru? Não, você pode comer o peito de peru, desde que seja com a frequência baixa. Se você estiver num contexto alimentar no qual você tem uma alimentação saudável e balanceada, não é comer um peito de peru uma vez ou outra que vai te trazer algum risco de doença. Então fica tranquilo e só evita para que você tenha uma frequência mais baixa de consumo e ele não seja ali o seu alimento do dia a dia. E o quinto alimento que a gente muitas vezes acaba associando como um alimento saudável, mas que a depender da versão dele que você compra, ele não é um alimento saudável e não é interessante para o seu emagrecimento, é o iogurte. Por quê? Quando a gente pensa em comprar um iogurte, a gente vai ter desde produtos que são minimamente processados, que é aquele iogurte que só contém 2 ingredientes, até os ultraprocessados, que não são alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela deve ser, na sua maioria, baseada de alimentos in natura ou minimamente processados. E quando a gente compra essas versões que são ultraprocessadas, cheias de aditivos químicos e adoçadas com xarope de glicose, açúcar, açúcar invertido ou outros tipos de açúcares ali que vão vir com outros nomes, essas não são opções interessantes para a sua saúde. Já os iogurtes minimamente processados, que são esses que têm 2 ingredientes, eles são excelentes opções para melhorar a sua saúde e favorecer o seu emagrecimento. Você consegue facilmente montar uma refeição colocando iogurte com frutas ou outras opções ali para compor essa refeição. Então esquece as opções ultraprocessadas, iogurte grego ou com outros nomes ali. Então presta atenção no rótulo para ver se ele é um iogurte natural, porque se ele não for, ele pode sim estar sabotando a sua dieta. O sexto alimento que pode estar te sabotando, esse aqui é sabotador assim, o mais profissional mesmo, esse aqui é o famoso pega-trouxa, é o pastel de forno. Quantas vezes você já viu alguém escolhendo ali dentre aqueles salgados? Ah não, vou hoje comer um pastel de forno porque hoje eu tô mais light. Mal sabe ele, mal sabe ela que aquela opção ali é extremamente calórica também. Porque quando a gente vai olhar a receita de preparo de um pastel de forno, leva uma quantidade de gordura altíssima. Então ali você tem a farinha e você tem uma fonte de gordura para poder fazer a massa. E muitas vezes a quantidade de margarina ou manteiga que leva ou outra gordura é altíssima. Então se você pegar uma unidade ali de pastel de forno de mais ou menos uns 80 gramas, um pastel de forno médio, ele vai ter mais ou menos 350 e 360 calorias. E mesmo que seja uma opção de frango ou com alguma proteína, é quase nada de proteína e aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de vantagem, de benefício para você. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em 350 calorias, 360 calorias, é um almoço completo que você poderia comer, com arroz, feijão, frango, vegetais e uma boa quantidade que você está substituindo por um pastelzinho de forno que logo depois você já vai ficar com fome e vai acabar beliscando outra coisa. Então, isso acaba sendo um grande sabotador da sua dieta, porque você come aquilo ali achando que você está comendo algo que tem um impacto calórico muito pequeno, quando na verdade tem um impacto calórico muito grande dentro da sua rotina.